Fala galera ligada no canal aqui do Instagram da Headstrong. Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje, né, iremos entrevistar, né, dois professores de jiu-jitsu que estão lá em Dois Vizinhos, né, lá no Paraná. E o nome deles é o Rodrigo Cobretti e o professor Luiz Rangel, né? Os dois fazem parte aí da Headstrong. E hoje a gente vai ter esse prazer de estar entrevistando esses dois professores que estão lá no Paraná, né? A galera que está entrando aí, lhe agradeço já e peço que vocês compartilhem essa live com mais pessoas, né? Através do direct aí. Comece a enviar para os seus amigos, para as pessoas que de alguma forma serão beneficiadas, né? Assistindo essa live. Lembrando que a live aqui da Headstrong tem o intuito de evoluir o jiu-jitsu, né? De contribuir para o crescimento do jiu-jitsu, né? Para que mais e mais pessoas possam ter contato, né? Com essa arte marcial, com esse esporte, né? Que faz tão bem, né? Para a nossa saúde física e mental. Então vamos aqui, vamos aceitar aqui os professores. Lembrando mais uma vez o Luiz Muniz, né, e o professor Rodrigo Cobretti. Galera que está entrando aí, se puder compartilhar a live, a gente agradece. Vamos aguardar o professor Luiz Muniz e o Rodrigo Cobretti entrarem aí para conversar com a gente. Está aguardando. Ver se a gente consegue identificá-los eles aqui, ó. Beleza. Isso aí. Agora a gente só aguardar que eles já estão entrando. Galera que está entrando aí, muito obrigado, tá, pela participação aí na live. Olha aí, boa tarde. Boa tarde. Beleza, professor? Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí, então vamos começar aqui, mais uma vez eu vou me apresentar, né, para a galera que não me conhece. Eu sou o professor Daniel Viana, da Headstrong, e aqui é um canal onde a gente, né, começou a entrevistar, né, professores de jiu-jitsu, praticantes de jiu-jitsu, com o intuito de incentivar a prática dessa arte marcial. E hoje a gente está tendo esse prazer de estar, né, entrevistando essas duas personalidades, vamos botar assim, do jiu-jitsu, né, que estão lá em Dois Vizinhos, lá no Paraná. Né, esses dois professores que fazem parte também da Headstrong, né, o professor Luiz Rangel e o professor Rodrigo Cobretti. Então, muito obrigado por vocês que estão assistindo, muito obrigado, né, pelos dois aí que se disponibilizaram nesse domingão de estar fazendo essa live aqui com a gente. E você que está assistindo e quiser mandar perguntas, pode mandar, fique à vontade, e a gente vai estar, além das nossas questões que a gente já tinha definido aqui, a gente vai sempre estar incluindo a questão da galera que está assistindo, que está participando. Então vamos lá, vamos dar a palavra para vocês se apresentarem aí, para a galera conhecer um pouquinho de vocês. Fala aí. Bom, boa tarde. Boa tarde, professor Daniel aí, o pessoal que está assistindo.
É uma honra, né, estar participando dessa live aí. Eu venho acompanhando aí as outras lives que o professor fez com, assim, bastante êxito, né, com temas bem interessantes aí para a galera, né, curtir aí e debater, né? E hoje nós aceitamos esse desafio aí, né, de falar, de contar um pouquinho da nossa história aí, dessa aventura que a gente está vivendo fora do nosso estado aí. E é isso aí. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Luiz Rangel, mais conhecido como Luizão, né, pela galera. Luizão, aqui, ó, a gente já está tendo um feedback aqui. Tenta falar um pouquinho mais alto, porque o áudio realmente está um pouco Beleza. baixo aqui. Beleza. Vou tentar melhorar aqui, peraí. Tem como ver? Aí, melhorou o áudio? Eu tô ouvindo, tá um pouquinho baixo, mas eu tô ouvindo. Vou tentar botar um fone aqui para melhorar. Ah, beleza, eu acho que melhora assim. Ó, quem já deu a cutucadazinha foi o Thiago deixa eu ver aqui, eu acho que, cadê o outro? Foi o Thiago mesmo. Pensei que tinha sido o Melhorou? Ricardo, mas não. Melhorou aí? Como é que tá? Estão me ouvindo melhor? Eu tô conseguindo ouvir. Sim. Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Sou o professor Luiz Rangel, mais conhecido como Luizão, né? Convivi muito tempo aí com todos aí no Rio aí. Tenho saudade, muita saudade, né, dos treinamentos que a gente tinha aí, desse bate-papo que a gente tinha. Na verdade, eu tenho, né, aproximadamente aí 20 anos de jiu-jitsu, né, envolvido com jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu muito cedo, logo na minha adolescência, né, como primeiro contato, mas só fui entender, né, o que o jiu-jitsu poderia fazer na minha vida muito tempo depois, já na fase adulta. Eu ainda já me encontrava, né, como militar na época, como fuzileiro naval, e aí com um contato lá de instruções, né, com defesa pessoal, acabei entendendo, né, a importância de, além de praticar uma atividade física, ter, né, essa noção para a atividade na época como militar de uma defesa pessoal mais aprimorada. E a partir daí eu comecei, né, a treinar com maior seriedade, vamos dizer assim. E com isso, né, foram passando os anos, eu treinei por muito tempo na equipe Paes Jiu-Jitsu, não sei se todos conhecem o mestre Anselmo Paes, é um mestre de Jiu-Jitsu, né, radicado aí em Itaboraí, é muito tradicional, uma equipe bem tradicional, não é muito grande, mas ele faz um trabalho de formação de atletas ali muito, muito interessante, né? E a partir daí eu fui me graduando todas as faixas ali, né, dentro daquela equipe. E ao me tornar faixa preta, eu já não tinha um material humano, né, que para mim era considerado suficiente ou satisfatório, né, pelas minhas pretensões na época. E eu acabei, né, migrando para uma outra equipe, onde eu acabei conhecendo o professor Daniel, né, e aí a gente formou uma amizade ali e futuramente tive o prazer aí de ingressar na equipe Headstrong aí também, né? E agora com essa oportunidade, né, de estar vindo para um outro estado, né, através do meu amigo Rodrigo aqui, que me convidou para visitá-lo, para ajudá-lo e acabei me apaixonando pela cidade, cara. E assim, graças a Deus tem sido muito, muito satisfatório aqui a minha vinda para cá e a gente vai contar um pouquinho dessa história aí hoje para vocês. Beleza. Agora vai, Rodrigão, se apresenta aí. Deixa eu virar aqui a câmera, só um minutinho. Tudo bom, professor? Tudo bom, graças a Deus. Então, assim, a gente não tem o contato, né, pessoal, a gente, né, o professor Daniel e o Rodrigo, né, mas eu já conheço o Luizão aí há muitos anos, né, e a gente treinou, né,
era bem mais jovem ali, né, na mesma equipe, e chegou uma certa altura ali, né, do período de treinamento que eu precisei me ausentar um pouco, né? E quando eu retornei, na verdade, a gente sempre treinava junto, eu e o Luizão, né? Ali como outros que devem estar assistindo ali também, treinava junto com a gente. E quando eu retornei, o Luiz já estava graduado. Então, o Luiz passou a ser o meu professor, porque eu parei, aí o Luiz seguiu, né, se graduou, faixa preta, e até então aí eu dei continuidade no treinamento, né? E um certo período também o Luiz precisou parar para, né, o Luiz não ingressou na faculdade e tal, e aí eu comecei a treinar com o Marcão, né, um outro amigo nosso. E aí, logo na sequência, eu já estava no período para me casar e tudo mais, estava me preparando. E logo após eu vim para cá, para o estado do Paraná, né, com a minha família e tudo mais. E aqui eu não achei um local assim para dar continuidade no meu treinamento e tudo mais. Aí foi quando surgiu o Luizão, né? Então, aí eu conversei com o Luiz, né, para ele vir, dar uma analisada se era do agrado dele, né, ficar. E, e aí ele está aqui agora. Então, de novo, a gente está, né, dei continuidade no treinamento com o Luiz aqui, né, e aí a gente está seguindo a vida aqui, tá aqui no frio, né? Isso aí. Então, vamos ver aqui as perguntas. Seguinte, galera, a galera que está assistindo aí, quiser mandar perguntas, fique à vontade, que depois eu vou estar passando aqui pelos comentários e vou estar vendo, né, pergunta por pergunta para estar podendo fazê-las, né, para o Luizão e para o Rodrigo. Então, você também que está assistindo, de repente quer dar um feedback em relação como é que vocês estão vendo a gente, se a imagem está boa, se não está, se está escuro, se está claro, se está baixo, se está alto. Dá esse feedback aí para a gente, beleza? Então, vamos lá. Então, só recapitulando aqui, né? Vocês fizeram a introdução aí, se apresentaram, mas vamos colocar aí meio que na sequência, né? Com quantos anos vocês começaram a praticar o jiu-jitsu? Bom, primeiro eu. Mais velho. Botou Maria. Então, eu comecei jiu-jitsu, posso dizer assim, ainda adolescente, né? Eu tinha aula de jiu-jitsu na escola e eu não participava, não era matriculado, né? E como eu pegava o ônibus escolar na época, eu precisava esperar a aula de jiu-jitsu terminar para que os alunos que participavam da aula pudessem ingressar no ônibus e assim, né, voltarem às suas residências. E aí eu sempre ficava assistindo, né, muito curioso, as aulas ali, mas nunca participei ativamente. Foi até que um professor, que na época era o líder ali, começou a me ver ali nas redondezas e sempre me incentivando. Aí, quer experimentar? Vem cá, vou te mostrar alguma coisa para você fazer. E aí foi aonde eu tive o meu primeiro contato com jiu-jitsu. Depois, né, um tempo depois já indo para a minha juventude ali, por em torno dos 17 para 18 anos, um amigo meu me convidou para ir para onde eu depois passei, né, ao longo da minha carreira toda ali dentro da Paes, me convidou para poder conhecer uma aula. E uma curiosidade é que ele me convidou, nós nos matriculamos juntos, ele ficou um mês, nunca mais voltou. E eu fiquei direto. Aí, assim, ele serviu realmente ali só para me apresentar ao esporte, né? E a partir dali, com idas e vindas, eu iniciei dentro do jiu-jitsu, mas posso dizer ali, afim, que eu comecei em torno de 17 para 18 anos. E você, Rodrigo? Então, deixa eu ver aqui. Porque, assim, eu comecei, já era infantil,
né? Tinha de 9 para 10 anos, né? E aí a gente treinou também na equipe Paes Jiu-Jitsu, né? Era a equipe regional nossa lá da cidade, né? E o professor dava aula numa associação, né? E a gente ia toda tarde, né? 3 vezes por semana treinar. Eu comecei nessa faixa etária aí de 10 anos, né? Aí teve todo aquele segmento, faixinha branca, amarela, laranja, né? E aí eu dei uma pausa no treinamento, eu já estava na. Eu não cheguei a pegar a faixa verde. Aí eu parei acho que uns 2 anos, e quando eu retornei, eu já estava no período de pegar, já estava adulto, né? Então eu voltei azul, né? Fiquei um período de retorno ali, né? Na época o mestre, né, segura a gente ali para a gente voltar, né, ao condicionamento e tal. Aí ele eu retornei azul, e aí eu fui seguindo e tal. Aí foi na época até que a gente teve um contato maior entre eu e o Luiz nesse período, né? E a gente treinou bastante tempo junto, né? E aí foi onde, na verdade, a gente criou um laço mais forte ali nesse período, né? E, e é isso. E aí estamos Entendi, até hoje. entendi. Então, no caso aqui, o Luizão comentou aí, né, que foi até um amigo que apresentou e acabou saindo e ele ficou, né? Realmente, para ter pessoas que, né, acabam estimulando a gente a fazer algumas coisas, aí elas mesmo param, né? E a gente dá continuidade. E essa seria realmente a segunda questão, né? O que motivou vocês a praticar o jiu-jitsu, né? No caso, aí o Luiz falou que foi um amigo, né? Exato. E o Ele, Rodrigo, o que te motivou a fazer o jiu-jitsu? Quem te estimulou aí? Ou você viu alguém é, praticando? Como é que foi isso? então, na verdade, quando eu comecei, eu era criança, né? Eu tinha ali 9, 10 anos, então é, quem me direcionou foi família, minha mãe me levou. E é porque, assim, na época eu era um pouco rebelde, né? E aí minha mãe recomendou, né? Me recomendou, me direcionando, já me colocou lá, né? E foi por questões assim de disciplina mesmo, né? E, e deu certo. Fez Entendi. foi muito bom. Beleza. E em relação a essa iniciação que vocês tiveram, o que vocês podem falar aí dessa experiência, né? Logo nesse primeiro momento que vocês tiveram contato com a arte marcial, como é que foi esse primeiro momento? Como é que foi essa iniciação? Como é que o professor agiu ali na hora de estar apresentando a arte marcial para vocês? Como é que foi isso aí? Então, no meu caso, eu quando decidi realmente, né, a praticar o jiu-jitsu, eu cheguei, né, na primeira aula meio sem jeito, né, era muito franzino, por incrível que pareça, hoje eu peso 102 quilos, mas na época eu pesava na mesma altura que eu tenho hoje, 66 quilos. Era muito franzino. E aí, assim, achava que não tinha condições físicas, né, na verdade, na época, para praticar aquele tipo de esporte que eu logo ali, né, percebi na primeira aula ali que era um esporte que exigia um pouco, né, fisicamente do praticante, e eu achava que eu não tinha um tipo físico ideal para poder praticar. E aí o meu professor foi muito hábil na época, né, em me explicar como funcionava e que assim eram divididos, né, entre etapas que eu ia vivendo dentro do esporte, iniciando obviamente como faixa branca, né? E que, de acordo com a experiência que eu fosse adquirindo, esse nível de exigência ia aumentando. E, graças a Deus, eu tive êxito ali, né, no início, não me desmotivei muito. Tinha até uma outra curiosidade que eu vou contar aqui, que o meu professor, ele era, além de ser faixa preta de jiu-jitsu, ele era faixa marrom de judô. Então, ele dava muita aula de judô, e aí tinha muita projeção nas nossas aulas e rolamento, né? E eu tinha um medo enorme de cair, cara.
Então, quando os caras tentavam me dar um CO na guia, por exemplo, eu quase que pendurava nas costas do cara para não bater no chão. E assim, com o tempo eu fui me acostumando, fui entendendo como era esse movimento assim, né? E acabei me apaixonando pelo esporte. Foi muito legal. Entendi. E aí, Rodrigo, como é que foi? Então, eu comecei moleque, né? Criança. É, foi numa questão mais disciplinar, né? Na verdade, o jiu-jitsu para mim. E o nosso mestre, né? Ele era bem rígido ali com a gente, né? Porque, igual o Luiz falou, ele era formador, né? Então, ele trabalhava muito essa questão disciplinar dos alunos, né? E, e ele recebia muito, assim, a maioria dos alunos quando chegavam na época, né, que a gente começou, era mais nessa questão disciplinar mesmo, né? A arte era procurada nesse sentido, né? É, disciplinar, né? Então, e aprender, né, a questão de defesa também pessoal, enfim. É, então, assim, eu vou ser sincero com você. Quando tinha 9 anos, na época de treinamento, na verdade o jiu-jitsu era novidade pra gente, né? Então, assim, já tenho mais de 35 anos, então já tenho um tempinho já. Então, assim, eu acho que eu não lembro direito, porque eu era criança, né? Entendi, Mas, entendi. ó, pelo jeito o negócio ficou no DNA, porque até hoje não sai, né? Então, tá aí, tamo aí. Tá certo. Vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. De que forma, né, vocês podem definir aí, de que forma o jiu-jitsu colabora para a vida de vocês extra-tatame, ou seja, na vida fora do dojo, vamos botar assim, né? Então, no meu caso, professor, eu sempre fui muito tímido, né? Sempre tive muita dificuldade de interagir com as pessoas. Tamo O junto. jiu-jitsu me ajudou muito nessa parte. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a necessidade de falar em público, eu quase que entrei em pânico, né? Por essa falta de tranquilidade, não era um cara muito seguro, não tinha, né, uma autoestima elevada para que me fizesse, né, acreditar no meu potencial. E o jiu-jitsu acabou me dando isso com o tempo, né? Eu fui exercitando isso dentro das faixas que eu fui galgando dentro do esporte e isso foi me moldando. E hoje, né, até uma surpresa, se você me perguntasse no início, lá no início, quando eu comecei no jiu-jitsu, no futuro você vai ser um professor, vai ser um líder de equipe, eu provavelmente não acreditaria, até daria risada, até pelo perfil que eu tinha na atualidade. E agora eu consigo ter, né, essa desenvoltura muito graças ao jiu-jitsu. E acaba me ajudando muito em tudo que eu faço fora do tatame, exatamente por isso, por me dar confiança e ter aquela segurança, né, necessária, né, exercendo liderança, né, sendo sempre, buscando sempre ser o exemplo, uma postura, né, uma cordialidade que é muito importante. Então a gente acaba aplicando muito do jiu-jitsu fora dele, até mesmo de uma forma involuntária. Quando você percebe, você dá um estalo assim, você está praticando algo que você, né, está fazendo ali, lidando com pessoas, né, coisas que você vem treinando e você realmente não percebe que você está fazendo. Fala aí, Rodrigo. Então, assim, no meu caso, também se encaixa um pouco ali quase na situação do Luizão, né? Hoje, né, como eu cuido mais assim, o pessoal tá falando com você, porque assim, a gente divide, né, os nossos horários e eu vou ser sincero, eu nem acreditava que, assim, hoje, né, a gente tinha um segmento de treino, né, treinava lá, e, pô, a gente nem imaginava que um dia a gente ia cuidar,
de uma turma, ou uma turma infantil, ou turma de iniciante, né? E hoje, assim, essa parte das crianças eu cuido, né? Até eu me pego, assim, dando aula para as crianças e eu nem imaginaria, sei lá, 15 anos atrás que hoje eu seria professor de crianças, né? Porque eu sinceramente, a gente vê que, sei lá, eu sou um cara sério, eu não sei. As crianças gostam, né? Agora, eu não sei se hoje mas antigamente eu não me veria hoje dando aula para criança ou para iniciante, né? Mas me condicionou a isso, né? A arte, né? O jiu-jitsu, né? Essa parte de didática, né? Para a gente estar praticando isso e lidar com as crianças e com o pessoal iniciante. Então, né? Eu acho que me fez dar um crescimento muito, uma melhora bem significante, assim, na nossa vida em relação a isso. Né? Entendi. A questão da segurança realmente é algo que é sempre tocado, né? Por exemplo, nas entrevistas em si, isso a gente sempre, a pessoa sempre comenta sobre isso, da segurança que o jiu-jitsu proporciona para o seu praticante, né? Porque às vezes a pessoa realmente, às vezes não é uma pessoa tão confiante né, a questão insegura de falar em público, de repente de se expor de alguma forma, né? Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com a avaliação que as outras pessoas vão fazer dela, que ela acaba sabe, se retraindo e o jiu-jitsu trabalha realmente isso, essa questão de você se impor, de você se posicionar de forma com que, como eu posso dizer, com que as outras pessoas passem a te ver de modo diferente, né? Porque você passa a se respeitar, né? Você passa a ter uma postura diferente. E quando você passa a se respeitar e ter uma postura diferente, as outras pessoas acabam agindo da mesma forma contigo, né? Então, realmente o jiu-jitsu ele tem esse poder, né, de deixar as pessoas mais seguras, né? Deixar as pessoas mais tranquilas em situações de exposição, né? Isso aí, só que isso aí não é algo que acontece da noite para o dia, né? Isso aí é gradativo, conforme você vai passando os anos dentro dessa prática esportiva. Porque, por exemplo, a gente tem aí, no caso aqui, essa situação, né, de entrevista, né? Querendo ou não, a gente está se expondo aqui, né? Então, se a pessoa não tiver o mínimo de segurança ali, sabe, de confiança em si mesmo, ela nem faz essa entrevista. Fica assim, não, que isso, rapaz? Ficar no Instagram, trocando ideia, todo mundo assistindo, em canal aberto, né? Porque qualquer um que passa tanto pelo seu Instagram quanto o meu, tá lá piscando lá, que a pessoa clica, entendeu? E tem acesso à nossa conversa aqui. E realmente isso o jiu-jitsu proporciona na vida das pessoas, a questão da pessoa confiar mais em si mesma, né? Então isso aí realmente um dos fatores, sabe, importantíssimos que o jiu-jitsu desenvolve, né, no ser humano. Então vamos lá, vamos seguir aqui nas questões. Deixa eu ver aqui a galera. Ó, André Marins está aí, assistindo, comentando. Aí, ó. Aí, o Jean falando que já lutaram campeonato. Já fizemos 2 finais. Olha aí. Fiz 2 finais com o Jeanzão aí. Aí, a gente tem aqui, ó, a presença do Inácio. O Inácio que está lá em Abu Dhabi também. O Wendel Ribeiro. A galera tá toda aí. Galera, vocês que estão assistindo, puder compartilhar aí com os amigos, entendeu? Puderem fazer perguntas também, né? Curiosidades. Isso aí só vai engrandecer a nossa live aí. Em si, o nosso objetivo, né? Que é divulgar o jiu-jitsu, que é divulgar os trabalhos sérios que vem sendo feito no jiu-jitsu. Então vamos lá. Como foi, né, a mudança, né? Isso aí é algo aí importante da gente falar. Como foi essa mudança e adaptação de vocês, né, aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, para 2 vizinhos no Paraná? Como é que foi isso? Bom,
nessa agora eu vou deixar o Rodrigo começar, porque ele veio É isso aí. Beleza. Então, como eu tinha falado antes, eu vim, né, com a minha família e tal, né, porque o meu cunhado é daqui. Porque, na verdade, eu nem conhecia isso aqui, cara. Essa cidade, né, eu nem fazia ideia que existia dois vizinhos, né. Aí, meu pai vindo, visitando a família do meu cunhado e tal, casado com minha irmã, aí, pô, meu pai falou assim, não, vou mudar, vou sair do Rio, né, quer ir? Aí eu falei assim, não, minha família, né, é pequena, então meus familiares iam sair todos do Rio, então vem todo mundo. Aí eu falei, não, então eu vou embora também. E aí foi quando eu me desloquei, saí de lá, do estado do Rio, e vim para cá, né? Fiquei, né, foi quanto tempo? Uns 2 anos antes, fala você hoje. 3 anos. Foi. Eu fiquei uns 2 a 3 anos parado, sem fazer nada, treino. Aí eu falei assim, eu fui procurar na cidade, não tinha limite, né, para treino para mim. Aí foi quando eu entrei em contato com o Luiz, né? Ô Luiz, vê aí as condições aí para você dar um chega aqui, a gente dar uma analisada, entendeu? Eu tô precisando treinar. Então, aí foi quando o Luiz se organizou lá e tirou um período para vir fazer essa visita e ver como é que funcionava aqui a cidade e tal, essa questão de adaptação. E aí, agora ele vai continuar agora, que foi quando ele veio. Tá certo. Então, primeiro contato, né, a primeira informação que eu tive, né, sobre o Luiz Vizinho foi exatamente quando ele, treinando comigo ainda lá em Manilha, né, numa academia que a gente dava aula lá, ele veio falar comigo que teria que parar, né, ali dar uma interrompida nos treinos porque ele ia se mudar. E aí na época, né, como ele veio de um período já parado e a gente tinha, né, eu peguei o Rodrigo, na verdade ele voltou a treinar comigo como faixa roxa, eu graduei a faixa marrom, né, e aí tive a felicidade de graduar a faixa preta, foi o meu primeiro faixa preta, né, assim, uma satisfação muito grande de poder falar isso, que é o meu primeiro black belt aí. Então, participar realmente desse processo dele foi muito legal. E assim, na época que ele me passou essa informação que viria para outra cidade, eu falei com ele, cara, procura um lugar lá para você treinar, não desiste do jiu-jitsu. E aí, né, tempos depois que a gente conseguiu o contato, ele veio me falar, professor, consegui treinar aqui porque aqui não tem graduado. Eu falei, mas como assim, cara? Como é que você vai para um lugar que não tem jiu-jitsu? Não tem? Tem, mas só a galera iniciante, o pessoal meio que se reúne para treinar. E aí eu falei, bom, nesse caso a gente tem que ver aí, né? Porque em cidades vizinhas existem, né, trabalhos aqui de professores faixa preta e tal, mas é um pouco distante. Para você fazer virar uma rotina, né? O gasto fica muito alto e realmente fica meio complicado. E aí, primeira ação que eu tive foi de vir ajudá-lo. Falei, ó, cara, se eu conseguir ir aí, para a gente passar um tempo junto, eu te colocar em condições de pelo menos treinar, você, né, arruma um lugar, um espaço e você começa a fazer um trabalho para dar aula. E essa foi a intenção inicial. Vim para cá, fiquei 20 dias aqui, né, conheci a cidade, ele me apresentou a cidade aqui, conheci algumas pessoas e senti o ambiente aqui, né, porque a gente vive em São Gonçalo, né, são quase 400 mil habitantes, então a gente sabe os problemas que a cidade, desde estruturais, a questão da violência que enfrenta. E eu cheguei aqui e me deparei com uma realidade completamente diferente. Aquilo já, falei, poxa, eu quando imaginava algo assim, imaginava sempre fora do país, não achava que ia encontrar um ambiente desse ainda dentro do nosso país, né? A gente que é de São Gonçalo, a gente chega escaldado, né? Verdade, eu falei, isso aqui
né? Eu vou fazer uma referência aqui até do filme Tropa de Elite, igual o baiano falava, o morro tá muito tranquilo, né? É, Vamos chegar isso aqui. já fica escaldado Mas já. isso aqui tá muito tranquilo, vai ser Brasil. E aí, cara, fui assim, fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que ao final do processo que eu vim para ajudá-lo aqui, eu já estava tentado assim, caramba, um lugar legal, é um lugar que eu escolheria para morar, se caso eu tivesse oportunidade. E ao final do período, eu estava já próximo do carnaval, ele teria que voltar. E aí ele foi e me fez a proposta. Pô, Luiz, tá a fim de a gente montar uma academia aqui e iniciar um trabalho, não? Aí eu falei, pô, cara, é uma, vamos pensar aí, vamos trabalhar essa ideia. Mas, na minha cabeça, era algo à frente, né? E só que as coisas, assim, os processos foram muito rápidos, né? Aconteceu muito rápido, graças a Deus deu tudo certo que a gente planejou, todo o planejamento que a gente fez. E acabou de eu vindo morar aqui, a gente conseguiu, em primeiro momento, um espaço cedido pela prefeitura, né? Era um ambiente assim que eles cediam mais da metade do material que a gente trabalhava na época, né? Ali, desde tatame, só os alunos só precisariam ali, na verdade, chegarem com kimono para treinar. A gente não tinha preocupação com muita coisa dentro do espaço que a gente conseguiu. E a gente montou, né, na verdade, nosso planejamento todo em cima disso, dentro dessa parceria. Infelizmente, foi interrompida logo em seguida. E aí eu já estava aqui e assim, eu falei, cara, e agora? O que a gente faz, né? E decidimos ali também, de uma forma bem, né, eficaz, montar o nosso próprio negócio. Conseguimos uma boa localização dentro da cidade, conseguimos, né, fazer cotação dos materiais, conseguimos os materiais, montamos a nossa academia. E aí começamos a trabalhar em cima da divulgação. Aqui tem uma particularidade nessa cidade, porque o único faixa preta que tinha na época aqui, atuante, era eu. Então, assim, as pessoas aqui ouviram falar muito pouco do jiu-jitsu, né? Eu ainda hoje me pego, né, em algumas conversas, quando as pessoas vêm me abordam como, né, para saber um pouquinho, elas perguntam o que é o jiu-jitsu. Elas não têm ideia, né, do que é o jiu-jitsu, do que o jiu-jitsu pode fazer na vida delas. E assim, aquilo me motivou, me serviu como combustível, porque eu falei assim, poxa, eu a essa altura do campeonato, eu ter essa chance de dar isso para um esporte que já me deu tanto, para mim não tem preço. E aí é em cima disso que a gente trabalha hoje para a divulgação do jiu-jitsu de qualidade, do jiu-jitsu de responsabilidade e de jiu-jitsu bem orientado. Então, sempre estou, né, na medida do possível, que as coisas aqui ficam um pouco mais distantes para nós, e a gente está sempre tentando se atualizar, sempre assistir os vídeos. Por isso que assim, eu achei muito legal a iniciativa do professor de fazer essas lives, porque a gente troca ideia com pessoas que vivem o jiu-jitsu, na essência, né? Que trabalham com jiu-jitsu, treinam, competem, está sempre na questão ali da atualidade, né? Dentro do esporte, buscando melhoria. E isso para a gente serve assim, como um laboratório, porque assim, a gente tem acesso, né, a pessoas que a gente já conhece, que a gente já admira o trabalho e ainda tem essa oportunidade de trocar ideia. Então, aqui, né, acredito que todos vocês vão ter a oportunidade de vir nos visitar, nos conhecer aqui, vocês vão ter noção mais exata de tudo isso que eu estou tentando falar para vocês aqui. Entendi. Tem que vir no período que tiver calor, porque o frio é tenso. O frio é de rachar, né? Então, pessoal, então, pô, gostei de saber né, desse feedback de vocês, né, em relação aí à cidade, né, realmente essa questão até mesmo da segurança pública, né, ou então da questão de cuidado da própria cidade, né, a gente que é daqui de São Gonçalo, né, a gente sofre tanto com essa questão aí, né, de infraestrutura, de segurança,
e realmente quando a gente chega, né, de repente numa outra cidade e a gente vê as coisas sendo um contexto diferente, a gente realmente estranha, né? Às vezes até próximo, às vezes até no próprio estado do Rio, né? Às vezes tu vai numa cidade, num bairro, numa cidade, né? Um pouco mais afastado e você vê uma questão de segurança, você tem uma segurança maior, você estranha, tudo você já fica assustado quando chega um motoqueiro, aí você, ih, rapaz, vou perder. Rapaz, você já fica, né, numa situação realmente complicada. Então, gostei de saber que a cidade aí tem todo esse contexto aí de cuidado, né? Dou até os meus parabéns aí à galera que, né, de modo geral, né, as pessoas que representam a cidade aí na questão de organização, né, tanto de cuidados quanto de segurança. E realmente me deu uma curiosidade imensa de ir aí, né, para presenciar essa questão. E realmente é um sonho para a gente aqui de São Gonçalo, entendeu? E vamos lá para a próxima questão. Já que vocês, né, também comentaram aí, é uma questão conectada à outra, né? Porque a próxima questão seria o seguinte, né? Se o jiu-jitsu é um esporte muito procurado aí na cidade, o que vocês acham? O que vocês sentiram? Vocês comentaram que tem gente que nem conhece o jiu-jitsu, né? Exato. É bem legal isso, né? Até interessante a pergunta, professor, porque aqui a gente está com uma coisa assim. Normalmente no Rio de Janeiro a gente trabalha, né, na intenção de mostrar o nosso trabalho para as pessoas que já têm uma ideia do que é o jiu-jitsu, né? Então a concorrência, digamos assim, é para que você mostre um trabalho que vá se encaixar dentro do perfil daquela pessoa que o procura. Aqui é o contrário. Aqui nós precisamos garimpar. O que é o garimpar? A gente precisa mostrar o jiu-jitsu para a pessoa se interessar e vir frequentar nossas aulas. Entendi. A maioria, hoje é engraçado que a maioria dos nossos alunos, né, que estão treinando conosco, não são daqui. Eles vieram de outros lugares, de outras cidades, vieram com o contato do jiu-jitsu de outras cidades e encontraram, né, no nosso CT assim, um ambiente bem interessante para eles desenvolverem o jiu-jitsu deles. E para as pessoas mesmo da cidade, funciona como novidade. Entendi. A força aqui, né, na questão esportiva, está muito voltada para o Muay Thai, para o Karatê, né, e para o Taekwondo. O pessoal aqui pratica muito essas artes marciais. E aí a gente consegue, né, hoje, com um ano de trabalho, a gente tem um pouquinho mais de um ano de trabalho aí, né, hoje a gente consegue uma visibilidade maior. As pessoas se interessam mais porque a gente está divulgando o esporte. É como se eu chegasse numa terra aqui e falasse, eu tenho um esporte aqui para vocês que vai mudar a vida de vocês. Vocês só precisam vir à academia e conhecer. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha. Entendi. Eu vejo até isso como um lado positivo, né? Porque o jiu-jitsu, ele antes, né, de ser divulgado tanto como é hoje, né? Pelo menos aqui no caso aqui no estado do Rio, ele sofreu por muito tempo essa questão das avaliações, né? Que as pessoas tiravam o lutador de jiu-jitsu, o professor de jiu-jitsu, o praticante de jiu-jitsu como aquele cara que criava confusão, que era um pit boy, né? Então, eu vejo que vocês têm a oportunidade hoje de mostrar só o lado positivo aí de toda essa história do jiu-jitsu, né? Ou seja, vocês não vão ter que lutar contra um estereótipo que foi criado anteriormente, entendeu? Hoje vocês podem mostrar exatamente que o jiu-jitsu é uma ferramenta, né, que desde que bem orientada, ela só vai trazer benefícios, né? Então, vamos seguir aqui com as questões. Vamos lá, antes de seguir, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se alguém fez umas perguntas. Eu vi uma pergunta aqui anteriormente, vou ver aqui, ó. Deixa eu ver. Olha quem perguntou. Ó. Eu já até sei qual é a pergunta. Não, cadê qual é o pergunta? Cadê? Deixa eu ver, deixa eu subir aqui.
Deixa eu ir acenando para a galera que está entrando. Galera, muito obrigado aí por estar participando aí da live, por estar assistindo a gente, por estar curtindo, divulgando. E vamos fazer pergunta aí, hein, galera. Aqui, ó. O Ricardo Austin. Ricardo Austin perguntou aqui qual tem sido o maior desafio no ensino de jiu-jitsu no Paraná. No caso aí, dois vizinhos, né? Então, nós aqui, o maior desafio para mim, né, como professor, é pegar um aluno que ele não conhece nada sobre o jiu-jitsu e montar um programa de aula para esse aluno. O que a gente fez, né, aqui? A gente teve o cuidado, na verdade, de dividir as nossas turmas em níveis. Iniciante, intermediário e avançado. Por quê? Porque de acordo com o que o aluno chega e a gente ouve um pouquinho sobre o histórico deles, né, até se ele vem de uma outra modalidade de arte marcial, se era um praticante ativo de atividade física, a gente consegue direcionar esse aluno dentro desses níveis, até para poder a gente dar uma base, né, de ensino, de movimentação, equilíbrio, força, né, para esse aluno, para que quando a gente começar realmente a inserir conhecimento de jiu-jitsu nele, o corpo dele não sinta tanto o impacto. A gente tenta diminuir o máximo que a gente pode o impacto dessa inserção de conhecimento, né, na verdade, para o corpo dele. E então a gente trabalha muito a parte funcional para as turmas iniciantes, né, dentro de movimentos utilizados no jiu-jitsu, que a pessoa vai utilizar, vai fazer ele sozinha, né? Então a gente usa muita base aí do próprio professor Daniel, que passa essas aulas aí para a gente de atividade funcional, porque a gente entende que isso ajuda e agrega muito até para o aluno não sentir tanto aquela coisa de se sentir frustrado ou incapacitado de praticar o jiu-jitsu devido à dificuldade ou complexidade de algum movimento. Então, a partir do momento que a gente quebra, né, esse primeiro contato com ele, passando só a parte funcional, algo que só vai depender dele fazer dentro do tempo dele, né, do jeito dele, ele vai encontrar o jeito, né, dele se adaptar àquela situação. Então, eu acho que esse é o maior desafio, que foi eu ter que parar, pensar, analisar e entender que o jiu-jitsu ele pode ser aplicado para todo tipo, todo biotipo, todo tipo de pessoa, porém eu preciso ter o cuidado de respeitar, né, os limites de cada um. E aí a gente teve que fazer esse estudo mais detalhado, né, com cuidado, e graças a Deus tem dado certo. Entendi. Então a dificuldade maior foi nessa questão de estudar cada indivíduo, né, cada aluno, né, porque realmente o que você falou, né, você desenvolver uma base, né, de controle corporal, de vivência corporal em cada aluno, né, sabendo que cada um tem uma história, né, tem um contexto, né, e fazendo com que isso ele possa se sentir, se controlar primeiro o seu corpo para depois ter contato, né, com o corpo do adversário, vamos botar assim, né? Porque exatamente essa base é essencial, né? Primeiro você tem que controlar os seus movimentos, o seu corpo, ter essa noção, né, essa base, para depois realmente como posso dizer, se preocupar em controlar o movimento do outro, né? Porque a gente tem que fazer com que o cérebro mande a informação e que o corpo consiga executar, né? Porque se mandar e o corpo, né, bambear, realmente como eu posso dizer, o estresse, né, realmente aumenta e muito, né? A pessoa pode até ficar meio que frustrada, achando que não é para aquela modalidade, tudo mais. E outra coisa, né, que eu vejo muito, às vezes a pessoa fala assim, o aluno chega no campeonato, não, na academia, aí a gente pergunta qual o seu objetivo, você quer praticar o jiu-jitsu, ou você quer ser um praticante de jiu-jitsu, ou você visa ser atleta, ser o cara que vai entrando no campeonato e tudo mais. Aí, às vezes, a pessoa, na verdade, às vezes não tem nem noção do que realmente ela quer, né? Porque às vezes o cara, não, só quero praticar o jiu-jitsu, aí conforme vai passando o tempo,
você vê que o cara tem todo o perfil de um cara que é competidor. Entendeu? Que pode realmente ter resultados, assim, que eu digo, expressivos dentro da competição. E às vezes o cara que, meu irmão, não, quero competir, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas às vezes não tem o perfil para aquilo ali. Ou às vezes realmente pode ficar um pouco frustrado quando está numa situação de desconforto, né? Ou que de repente vai treinar com uma pessoa que tem um nível técnico mais elevado, vamos botar assim, e fica frustrado por não ter conseguido fazer as posições, né? Não ter conseguido render tanto. Então isso aí são coisas que a gente realmente vai identificando, né, com o passar do tempo, né? Que a gente realmente pergunta, a gente faz aquela pesquisazinha antes, né? Aquele questionáriozinho, aquela coisa toda, só que o aluno só vai mostrar essa questão para a gente ao longo do treinamento. Exatamente. Então, vamos lá, a gente já respondeu a pergunta do Ricardo Osta. Ricardo Osta aqui, ó. Ricardo Osta ainda não pegou esse feeling que a gente estava conversando aqui. Tá perguntando se aí tem gato mole. É mole, rapaz? É mole, rapaz? Bom, a questão do gato mole depende. Porque o que ele entende como gato mole? Vamos lá. Se ele pegar um frio que a gente já pegou aqui para treinar de -2, de repente, eu não sei se ele encararia. E aí, assim, mas a questão do frio, do clima, né, é um dos, assim, esse período do meio do ano aí, que é o período do inverno, é o que a gente enfrenta mais dificuldade na questão da assiduidade do pessoal. Por quê? Porque o frio é muito intenso, né? E ali, assim, a gente precisa fazer um trabalho mais elaborado na questão do aquecimento, né? Visando sempre diminuir o maior risco de lesão possível, né? Então, nem todo mundo se sente encorajado a encarar esse frio, não. Entendi. E a gente até entende o momento. Entendi. Deixa eu dar só um alô aqui para a galera que está entrando, o Max Vieira, o Guilherme Cotrim, que também já foi entrevistado aqui na nossa live Headstrong, né? O Blasco Luiz Braga. Deixa eu ver aqui, o Rafael Boiati, o Lucas Costa. Muito obrigado, hein, galera. O DL Silva, o Flávio Freitas. Galera, vamos mandar as perguntas aí, as curiosidades aí que vocês têm em relação ao jiu-jitsu, ao trabalho dos professores que estão sendo entrevistados, né? A curiosidade também que vocês têm em relação à questão do jiu-jitsu em outros estados, né? Porque a gente tem, muitas das vezes, né, fica muito limitado aqui a questão de São Gonçalo, Rio de Janeiro, estado do Rio, né? E de repente não tem noção do quanto o jiu-jitsu ainda pode crescer dentro do Brasil, né? Porque às vezes a gente só fica pensando em ir lá para fora, ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? Para o Canadá e para outros países em si, mas esquece que dentro do nosso próprio país tem muita oportunidade, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, pela fala do Rodrigo e do Luizão, né? Às vezes a gente traça, como posso dizer, caminhos na nossa vida. É claro, a nossa vida tem que ser planejada, tem que ser, né? Mas a gente também não pode exceder nesse planejamento, sabe? Muito extenso, como se você, não, daqui para frente vai acontecer isso. Não, porque às vezes as oportunidades surgem na nossa vida e a gente tem que estar preparado para aproveitar, né? Porque as oportunidades surgem, também não é tipo assim, do dia para a noite ou de modo descontextualizado, né? Fazem parte de tudo que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida, né? Então, se no caso aí, né, o professor Luiz, né, não tivesse sido um bom professor, um excelente professor, o Rodrigo não teria ele como referência, né? E de repente não teria, não teria convidado ele para fazer esse trabalho lá no Paraná, lá na cidade de Dois Vizinhos. Então, galera, esse é mais um estímulo para que a gente exerça nossas funções, seja ela como professor de jiu-jitsu, professor de um modo geral, mecânico, advogado, engenheiro, médico,
vamos fazer a nossa função da melhor forma possível, porque às vezes a gente pensa que não está sendo observado, pensa que não está sendo reconhecido, mas no contexto da nossa vida a gente vai realmente se dar conta que tudo que a gente faz aqui a gente tem a gente consegue colher, né? E isso é um exemplo vivo aqui, né, de dois amigos, né, que o jiu-jitsu uniu, né, por um momento se afastaram por uma questão de mudança, mas voltou a se unir, entendeu? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos falar aqui um pouquinho em relação a essa questão, né, porque aqui no estado do Rio, né, as academias ainda estão fechadas, né? Pô, a Red Strong está aí desde meados de março, né? Totalmente fechada, sem treinamento funcional, sem jiu-jitsu, fechada. Eu tento manter a relação com os alunos, né, através das lives, através dessa live aqui também, né, através de lives de exercícios, através do grupo do WhatsApp, né? Mas realmente a gente está desde meados de março, sem estar funcionando, vamos botar efetivamente, né? E como é que vocês fizeram aí para manter essa relação com os alunos nesse período aí de pandemia? Então, professor, nós aqui no sudoeste do Paraná, né, somos considerados abençoados, né? Porque a gente não sofre o mesmo impacto, na verdade, né, que em outros estados e até mesmo aí nas cidades do Rio, né, vocês vêm sofrendo. Eu não sei se todo mundo está ciente, tive, né, a minha mãe, né, com Covid, o meu irmão também pegou o Covid, graças a Deus estão se recuperando bem, mas eu daqui, né, senti o impacto, né, na verdade, assim, com muita força, por ter algum familiar envolvido aí no Rio. Aqui na nossa cidade, graças a Deus, a gente não sofre esse impacto. Então, ele é um pouco distante, né? Essa realidade é um pouco distante para a gente. O que aconteceu com isso? O nosso período, na verdade, de isolamento e até de restrições à circulação, ela foi um pouco mais branda, né? Não que não ocorresse, ocorreu, né? As autoridades trabalharam muito para que esse vírus não se propagasse em nossa cidade aqui. Então, houve um certo relaxamento, né? Uma permissão para os ambientes como academia e supermercados funcionassem, né? Dentro de algumas limitações, né? E aí a gente conseguiu voltar à nossa atividade com 1 mês e meio, né? Com 1 mês e meio a gente conseguiu retornar à nossa atividade. Hoje o que a gente enfrenta é exatamente as dúvidas, né, de alguns alunos que não se sentem seguros o suficiente para retornar. A questão das crianças, né, do pessoal do infantil aí, a gente não liberou porque as escolas ainda se encontram fechadas aqui na nossa cidade. Então, a gente entende que, a partir do momento que a escola voltar à sua atividade, né, de lecionar, a gente se sente seguro de passar para os pais uma certa segurança e trazer eles de volta ao ambiente da nossa academia. Por enquanto, nós estamos só com os adultos, traçamos alguns planos, né, para a gente conseguir ter uma rotina, né, mais segura dentro desse período, que é fazer a aula em um período único, né, não dividir as aulas, até para aquelas pessoas que estão frequentando a academia, né, ter um período aí satisfatório para treinar, e abrimos a nossa academia todos os dias, né? Então a gente está conseguindo nesse período trabalhar dessa forma. Entendi. Então, aqui, vamos ver as questões aqui. Luizão, faltam 25 segundos para a live cair, entendeu? Porque o Instagram tem essa questão, né, de um tempo determinado aí, não sei se são 59 minutos, 1 hora, e vai cair, eu vou entrar de novo e a gente continua esse papo.
A galera aí que acabou fazendo as perguntas, se puder perguntar novamente, porque acaba voltando do zero, entendeu? Eu vi a Gabi, o. Fala galera, a gente está voltando aqui, né, na segunda parte dessa live. Lembrando que hoje são dois professores, né, o Luiz Rangel e o Rodrigo Cobretti, que são professores que estão lá no Paraná, na cidade de Dois Vizinhos, né? E você que está entrando aí, vamos compartilhar com os amigos. A gente vai dar continuidade aqui na nossa segunda parte dessa live, tá? Então você que tem perguntas, você que tem curiosidades em relação ao jiu-jitsu, em relação ao jiu-jitsu lá no Paraná, né? Como é que está sendo desenvolvido o jiu-jitsu lá. Então faça as perguntas para a gente começar a fazer as perguntas do público aqui também. Quem puder compartilhar a live, eu agradeço. Aí, a gente está aí de novo. Rodrigo e Luiz aí novamente. Nossa. Vamos lá, então vamos continuar aqui. Eu lembro mais ou menos da pergunta aqui que fizeram, né? Primeiro que ela perguntou sobre a participação feminina aí no jiu-jitsu. O que você acha disso? Como é que está sendo essa participação das meninas aí no tatame? Então, a Gabi, né, é uma aluna nossa aí, muito querida. A gente tem ela como a nossa única menina praticante aqui, né? E assim, ela tem evoluído muito dentro do esporte e a gente usa ela como referência hoje, né? Até como uma vitrine para que as outras meninas, né, esposas de aluno até, né, parentes próximos, amigos, vizinhos, se sintam confortáveis e também encorajadas a tentar, né? Hoje nós temos na nossa academia, além da Gabi como atleta de jiu-jitsu, temos algumas senhoras que fazem a parte funcional. Tem desculpa, ela não é a única feminina a fazer o jiu-jitsu. Tem a mãe do Rodrigo, Dona Cícera. Desculpa, Dona Cícera. Ih, rapaz, vai apanhar. 63 anos. Eu acompanho a foto delas todas lá no grupo. A aluna assídua, não falta uma aula, cara, e assim, tá ficando casca grossa. Assim, queria aproveitar até o espaço aí para parabenizar ela, né, a dedicação dela, o esforço, né, o empenho dela em participar das nossas aulas. E assim, a gente fica muito feliz, né, por ter, né, as mulheres fazendo parte do jiu-jitsu, porque a gente entende que o jiu-jitsu ele não foi feito somente, né, para a figura masculina, por aquela, né, ação bruta de competição, porque assim, normalmente quando a gente fala um pouco do jiu-jitsu, a pessoa remete a visão dela diretamente para o UFC. E isso dificulta um pouquinho, porque assim, a pessoa entende que sim, são pessoas altamente preparadas fisicamente, né? E aí estão num outro giro, outro ritmo, e a gente precisa quebrar isso na cabeça da pessoa primeiro para depois explicar a ela o passo a passo de como acontece. É até um pouco engraçado quando a pessoa fala, não, meu Deus, tem soco, tem chute. Não, calma aí, não é isso não, esquece o UFC. O UFC são pessoas que têm conhecimento de jiu-jitsu, porém não é a nossa realidade dentro da academia. A gente precisa trabalhar de uma outra forma, né? E assim, é muito bom. E a gente espera que no futuro a gente tenha, né? Tivemos o cuidado no início da inauguração da nossa academia de criar uma turma somente para o feminino. Hoje a gente ainda não teve a felicidade de formar essa turma, mas é um objetivo, é uma meta que a gente pretende cumprir no futuro. Entendi. Desculpa. Em si, né, essa questão, esse estereótipo que foi criado, né, esse padrão, né, onde jiu-jitsu é visto de maneira bruta, de maneira, sei lá, até às vezes sanguinária, vamos botar assim, né? Porque tu vê uma luta de MMA, você, pô, meu irmão, se você de repente é uma pessoa sedentária ou que não, sabe, não acha aquilo ali muito legal, realmente fica assustado e acaba
como eu posso dizer, fazendo uma confusão, né, do UFC com o jiu-jitsu, né? Porque hoje a gente pode dizer com uma maior tranquilidade que todos os lutadores do UFC aí praticam jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu com ou sem kimono, né? É claro que eles não representam unicamente o jiu-jitsu, porque ali é uma mistura de artes marciais, mas todos ali praticam jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu não é o UFC, não é MMA, né? O jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Que é usada ali, mas não é aquilo ali, né? Então, eu sempre friso essa questão, e a live aqui também tem esse objetivo, né, de mostrar que o jiu-jitsu foi feito para todos, né? Pro alto, pro baixo, pro magro, pro gordinho, né? Para a pessoa que tem um histórico aí de esporte, né? De esportividade, ou para aquele que é, como posso dizer, que é uma pessoa que não tem essa vivência do esporte, mas que o jiu-jitsu pode proporcionar isso, desde que bem orientado, né? Porque a pessoa no jiu-jitsu ele tem essa liberdade de poder trilhar diversos caminhos. Ou seja, ele pode ser um praticante, ele pode gostar do jiu-jitsu, praticar o jiu-jitsu porque ele gosta, ele pode ser um atleta do jiu-jitsu, ele pode ser um professor no jiu-jitsu, né? Não necessariamente ele tem que se enquadrar no caminho que apresentam para ele, entendeu? Então, eu acho que a missão do professor, né, por isso que eu sempre friso nas minhas perguntas, como foi a iniciação da pessoa, de modo geral, no jiu-jitsu, né? Porque o professor ele não pode induzir a vontade dele para o aluno. Não. Se o professor é um cara competidor, ele gosta de lutar, beleza, ele vai mostrar os benefícios daquilo ali para o aluno, só que tem que deixar isso, essa vontade de talvez vir a competir, surgir, né, e não impor, né, essa questão, porque isso faz com que muitas pessoas deixem as academias, né? A gente até comentou essa brincadeira aí de gato mole, que não sei o quê, né? Só que isso aí realmente não deixa de ser uma brincadeira, né? Porque cada um tem a liberdade de seguir o perfil que mais se adaptar dentro da arte marcial, e mesmo assim, vamos botar assim, né? Colher os frutos, né, que o jiu-jitsu proporciona na vida das pessoas. Então vamos aqui para a pergunta do Guilhermão. Ele repetiu aqui a pergunta aqui, ó. Botou aqui: eu já vi você treinando com algumas lendas do jiu-jitsu, né? Como o Lovato, né? O Rafael Lovato, para a galera que não conhece, aí é um cara top de linha aí, faixa preta, né? Luta MMA também, ganha tudo quanto é campeonato de jiu-jitsu. Algumas lendas, né? Aí botou aqui o Xande Ribeiro, né? Outro também que, pô, meu irmão, a gente não tem nem o que elogiar, né? Se a gente for para elogiar, a gente vai ficar aqui o dia todo. O Clark Grace, que é o cara que tem um omoplata aí mais conhecido na face da Terra, né? E ele perguntou aqui: você lembra de mais alguém aí que você tenha lutado? Quem fez essa... lutado não, treinado, né? Vamos botar assim, né? O Guilherme Cotrim que perguntou, né? Já que ele estava lá junto com a gente, né? Ensina nos treinos, e pôde observar você tendo esse prazer de lutar com essas feras do jiu-jitsu. Então, cara, assim, eu tive, né, realmente o prazer de conviver com essas feras todas aí, né? Tive o prazer de aprender muito com todos eles, né? Assim, não imaginava na época, quando eu fui para Ribeiro Jiu-Jitsu, conviver com todos esses atletas de alta performance, né? Campeões assim natos, né? Que com tanta experiência dentro do jiu-jitsu, acabei, né, aprendendo muito com todos eles, observando os treinos deles, o jeito que eles se portavam. Isso agregou muito, né, do meu crescimento esportivo e também mental, né? Porque assim a gente vê que eles possuem uma força mental muito grande, muito acima da média. Uma confiança, né? Exato. É por isso que eles conseguem, né, assim, praticar com tanta
eficiência, né, o jiu-jitsu ali, aquilo que eles se propõem a fazer, né? Eu tive, né, a oportunidade de, além desses que o Cotrim citou aí, de treinar com o Saulo, cara, e assim, acho que foi o maior amasso que eu já tomei na vida, porque o cara chegou ali, assim, eu com 100 e poucos quilos, e ele me tratou como se eu fosse um infantil. E eu não entendi, eu falei assim, caraca, eu sou muito mais forte que esse cara, mas não consigo fazer força com ele. Trocar de igual para igual. Né? E aproveitando aqui também, lembrar dos treinos que eu dava aí com o Jean, né? Ele até comentou aí que a gente se enfrentou aí no campeonato, fizemos 2 finais como faixa roxa, né? Ainda pela LERJ, e depois a gente treinou na mesma equipe, e assim, era um cara que eu sempre admirei, sempre gostei de treinar muito com ele, porque ele sempre exige o máximo. É um atleta aí hoje que, assim, a gente vê o trabalho dele, pô, sente orgulho de ver o patamar, né, que ele atingiu dentro do esporte, né, a visibilidade que hoje ele tem. Então, a gente saber que, assim, teve do lado de um cara desse, assim, muito humilde, muito técnico, muito experiente, né, muito forte também, de muita, assim, é gratificante, né, poder citar essas pessoas aí, né, como parte da nossa história aí dentro do jiu-jitsu. Então, beleza. Agora vamos lá para a pergunta aí para os dois aí. Qual a opinião de vocês sobre o jiu-jitsu nas escolas públicas, né? A implantação, né? Porque pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro houve esse primeiro movimento, né? De implantar o jiu-jitsu nas escolas, ainda, né? Até mesmo por uma questão dessa questão da pandemia aí, não foi efetivado. Também não sei se foi só por causa disso, né? Também não sei. Mas houve esse primeiro movimento, né, de implantar o jiu-jitsu nas escolas públicas. Né? Qual a opinião de vocês em relação a isso, a implantação do jiu-jitsu nas escolas públicas e de como deveria ser feito a seleção dos professores? Bom, professor, essa é uma questão, assim, quando saiu esse decreto aí no Rio de Janeiro, eu já estava aqui no Paraná, né? A gente acompanhou, eu e o Rodrigo acompanhamos um pouquinho à distância. Ele, na verdade, foi ele que me mandou o link falando que ia virar, né, assim, matéria, né, ia entrar para a grade curricular dos alunos nas escolas. Eu fiquei feliz, num primeiro momento, pela conquista do jiu-jitsu, mas fiquei preocupado em seguida, porque assim, a gente não entende como vai ser essa seleção, esse tipo de seleção. Eu lembro que numa live anterior aí, o senhor teve essa abordagem junto com o Rodrigão, e ele foi assim, bem... Eu achei ele bem assim, sucinto na questão de fazer assim, que tipo de seleção vai ser feita, que tipo de informação vai ser passada para esse aluno, porque assim, ele não vai viver um ambiente de academia, né? Está fora de um ambiente de academia, então ali é algo que está mais voltado para a formação do aluno, para a parte didática, né? E o ideal seria que esses profissionais passassem realmente por uma triagem, ou se não, um curso de qualificação para lidar com as faixas etárias nas quais eles vão ministrar essas aulas, né? E para que tivesse o entendimento realmente da informação do jiu-jitsu. Ou seja, eu entendo o seguinte, que se fosse feito um processo parecido com o que é feito nos Estados Unidos, por exemplo, com capacitação, primeiro com formação, mas pegou um atleta ali acima da média dos demais ali no período de escola, direciona ele para uma outra linha de raciocínio, para um outro tipo de treinamento, porque ele já ele tem uma aptidão, né, para se tornar algo. Então, seria uma espécie de caça-talentos. Acho que, assim, funcionaria, né, de uma forma, né, mais satisfatória se fosse feito dessa forma. Eu entendo que, assim, se houverem pelas autoridades, né,
uma intenção realmente de qualificar, né, de dar uma noção de disciplina, de orientação, de até de treinamento de coordenação motora, né, psíquica e também física, eu acho que vai ajudar muito para as crianças. Só que se fizer de uma forma desleixada, como eu vi em alguns municípios anteriormente, naquele projeto, né, do Mais Jiu-Jitsu que houve, eu acho que eles vão até passar por uma reformulação, né, a partir desse decreto, né, não vai ser muito bom, porque eu tive uma proposta, eu tive até uma curiosidade, eu tive uma oportunidade de dar aula numa escola no bairro onde eu residi, né, foi até indicado pelo professor André Marins, ele vai lembrar dessa história. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um ambiente completamente desfavorável para ensinar, né? Eu tinha 12 placas de tatame, num ambiente que não era o ideal para se montar as placas, assim, as condições do material não eram as ideais, e simplesmente a pessoa falou, não, é isso aí. E eu, assim, temeroso, lógico, porque quando você assume uma responsabilidade dessa, é o seu nome que está na frente. Quando surgir algum problema lá na frente, não foi o fulano que te contratou, não foi o Beltrano que te indicou, foi você que aceitou e você que fez. Então você Exatamente. responde. Você está recebendo o serviço. Exatamente. É, não tem mal Então, a passado, gente não, tem mal recebido. recebeu o serviço, Já era. a responsabilidade é sua. Então eu não aceitei, recusei, né? Na época, justamente por isso, porque eu falei, ó, não tem condições de trabalho, né? Não tenho condições de aplicar, né, um jiu-jitsu de qualidade para melhorar a vida desses adolescentes, dessas crianças, né? Então, para não fazer da forma que deve ser feito, eu prefiro não fazer, né? Porque eu não assumo a responsabilidade. Então, eu Entendi. acredito que se for feito de uma forma consciente, tem tudo para dar certo, né? Como foi feito lá no Emirados Árabes. Então, acho que o exemplo está aí, né? Para ser copiado. Então, a fórmula já foi dada. E o exemplo feito por brasileiros, né? A estrutura, a questão do investimento financeiro foi, né, dos Emirados, mas a organização como posso dizer, do trabalho em si é feita por brasileiros e deu certo. Exato. Então, assim, a gente vê que tem, né, assim, pessoas capacitadas para fazer acontecer. Basta Exatamente. dar condições para que essas pessoas, né, trabalhem de uma forma eficaz. Vamos ouvir a opinião do Rodrigo aí. O que você acha, Rodrigo, dessa implantação do jiu-jitsu nas escolas públicas, dessa seleção dos professores? O que você pensa sobre isso? Então, como o Luiz falou, quando surgiu essa notícia, né, aí no estado, pô, eu fiquei feliz, né? Aí eu até comentei com o Luiz, esperou a gente sair de lá para os caras começarem a se movimentar, entendeu? Mas assim, agora assim, a gente pensando mais para cá, né, no sul, aqui. Aqui, eu acho que seria a gente ia refletir aqui para a gente se acontecesse aí, né, de uma forma organizada e de uma forma legal, né? Na verdade, ia ser um reflexo bem positivo para o esporte, né? Para todos os locais que tivessem a atuação, né? E a gente está aguardando essa continuidade aí, né? Após essa situação aí da pandemia. E espero que dê certo, né? Sendo feito de uma forma correta, né? Como o Luiz citou, né? Fazendo toda essa seleção de professores, trabalhando essa parte didática, né? Porque cada atleta tem o seu perfil, o atleta tem pessoas que são praticantes, treina para competir, ou
o cara que se dedica mesmo a essa parte didática, ser professor, né, e lecionar. Entendi. Agora, Ah. né, pode falar, professor, fala aí. Então, a questão é que realmente essa seleção é que me preocupa, né? Além, claro, da estrutura, né? Porque eu sou professor de escola pública e vivencio isso, entendeu? Porque às vezes, vamos botar assim, não depende da direção da escola propriamente, entendeu? Depende do governo de uma forma geral, para que o recurso chegue até a escola, entendeu? Que às vezes a gente tem uma visão que, não, porque aquela escola ali não funciona porque o diretor é assim, é assado, mas tem coisas que não dependem unicamente do diretor da escola, depende da política educacional do município ou até mesmo do estado, né? E em relação a isso, eu vivencio essa questão, né, diariamente nas escolas públicas aqui de São Gonçalo, de Niterói, né? E vejo que às vezes falta um pouquinho mais de vontade política para que as coisas aconteçam, como o Luizão falou aí, né? Às vezes criam um projeto, né? No caso aí, o Mais Educação, né? O Mais Educação foi um projeto onde estipulou, né, algumas modalidades para serem trabalhadas, né? Geralmente no contraturno do aluno, só que, pô, meu irmão, às vezes a escola não tem estrutura nem para manter os alunos do turno, né? Aí criam uma atividade no contraturno, ou seja, no contraturno tem os alunos daquele, por exemplo, os alunos que estudam de manhã, aí vão fazer as atividades de Mais Educação à tarde, mas à tarde tem os alunos da tarde, entendeu? Que a escola também não tem estrutura para estar seguro, como posso dizer, para estar trabalhando de forma adequada aquela quantidade de alunos da tarde. Aí já vem os da manhã para fazer a tarde, olha só. Aí os da tarde vão para de manhã. Rapaz, fica algo muito confuso. Então, algo que foi feito para realmente ter uma valorização, ter um trabalho sério, né, de formação do cidadão, do indivíduo, né, acaba sendo jogado fora, vamos botar assim. Primeiro que não valorizam o profissional que está ali à frente do trabalho, né? Não valorizam, isso é real. Eu não vou nem falar aqui o valor que é pago para esses profissionais que estão à frente, porque eu posso estar falando um valor desatualizado, mas não deve ter mudado muita coisa não, entendeu? Porque geralmente essa questão do Mais Educação são contratos, né? E o valor realmente é baixíssimo. Aí te apresentam uma estrutura que não é a ideal, né? E nem é possível, né? Que eu digo, porque você às vezes imagina algo ideal, né? Caramba, uma sala toda organizada, bonitinho, tatame zerado, né? Os kimonos dobradinhos, bonitinhos para você fornecer para os alunos. Mas aí se você se depara, não, espera aí, se não for bem assim, ainda dá para fazer. Mas só que, né, tipo assim, a realidade é totalmente diferente, né? Como o Luiz falou aí, apresentaram 12 placas de tatame para ele, eu não sei quantas crianças efetivamente ele ia pegar, mas com certeza essas 12 placas não seriam o número, né, necessário para estar dando aula para essas crianças todas. E outra, o material não deveria ser, né, higienizado, não deveria ter o local adequado para colocar. Então você realmente se choca, né, quando se depara com uma realidade dessa, né? Então né, a minha visão, né, que esse trabalho, desde que bem fundamentado, bem orientado, com a estrutura devida, com a seleção dos profissionais que forem trabalhar lá, sendo feita de maneira organizada, ou até mesmo no caso aí de concurso público, por que não? Né? A gente tem uma realidade aí que eu conversei com outros entrevistados aqui na live da Headstrong, eu dou sempre o exemplo do Henrique Lage, né? Que lá os professores de artes marciais, de um modo geral, eles eram concursados, né? Então lá a gente tinha lá um local, né, um pavilhão, onde cada modalidade esportiva tinha lá a sua sala, né? Onde tinha um tatame, tinha lá o vestiário, tinha toda uma estrutura necessária para fazer um trabalho sério, um trabalho organizado, um trabalho que pudesse dar frutos. Tanto que deu,
né? Eu sou fruto lá do Henrique Lage, né? E outros tantos são também, né? A gente sempre fala que o Rafael dos Anjos surgiu lá no Henrique Lage, né? Acabou engrenando no jiu-jitsu lá, né? E a gente vê como isso em questão de performance, né? Mas em questão de cidadão, de formar cidadão, aí são inúmeras pessoas que passaram por lá que realmente se formaram cidadãos sérios, né, bem-sucedidos, né? Hoje a gente tem engenheiro, médico, advogado e as demais profissões aí, ou seja, cidadãos de bem, né? Pessoas que foram alcançadas pelo esporte educacional, né? Como o Luizão falou aí, né? A escola tem esse viés de formação, né? A academia também tem, tá? A academia também tem. Só que a escola é um local diferenciado, onde você não vai, como posso dizer, buscar a performance. Não. Você não vai buscar a performance. Tu vai fazer com que o jiu-jitsu ajude aquela criança, aquele indivíduo em formação a colher os frutos do jiu-jitsu, né? A se beneficiar de ser uma pessoa mais segura, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que saiba ter uma postura, né? Saiba se comportar nos diferentes ambientes, ajude essa criança na formação dela em questão de educação de um modo geral, né? Porque às vezes, lembrando que a escola ela ajuda, né? Ela complementa a educação no sentido amplo da palavra, né? Porque a educação tem grande papel, né, nesse processo. A família, quando eu digo família, eu digo pai, mãe, irmãos, tios, responsáveis de um modo geral, né? E eu até acabo me exaltando um pouco na hora de falar de educação, porque eu vejo isso como a solução, né, principalmente aqui do município de São Gonçalo e do estado do Rio de Janeiro, porque eu trabalho também em regiões onde tem esse confronto, né, essa política de confronto entre polícia e marginalidade, aonde alunos, moradores, professores ficam nesse tiro cruzado, né, nesse tiroteio, e que muitas das vezes acabam né, atingindo pessoas que não têm nada a ver com a situação. E eu vejo propriamente aí no jiu-jitsu, né, não só no jiu-jitsu, mas no esporte de modo geral, uma grande ferramenta para a gente estar contribuindo para mudar essa realidade no nosso município aqui, no nosso estado. Então, mudando um pouquinho aqui, vamos avançar, senão a gente não acaba hoje. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui da galera. Cadê? O André aqui confirmando tudo que a gente está falando aqui, que é muito complicado, que algumas pessoas não valorizam, né? E vamos aqui para a próxima questão. Tendo em vista tudo que a gente falou aqui, o que vocês podem dizer, o que significa ser um professor de jiu-jitsu, né? Levando em consideração as responsabilidades e os deveres? Então, eu acho que ser um professor de jiu-jitsu hoje é você defender primeiro a bandeira do esporte que você aprendeu a amar. Lá quando você ainda era faixa branca, que você iniciou sua primeira aula, né, que você decidiu que ia praticar o jiu-jitsu, ao se tornar um faixa preta, você se torna uma prova viva de tudo de bom que o jiu-jitsu pode fazer com uma pessoa. Então você passa a defender, né, o esporte, você passa a propagar e também a mostrar às pessoas, né, para ter essa convivência, essa vivência dentro do jiu-jitsu. E a gente aprende o quê? Com as nossas próprias experiências, nós traçamos alguns caminhos, né, entre aspas, mais fáceis para essas pessoas. Porque quando nós enfrentamos um problema, né, enfrentamos uma dificuldade dentro do jiu-jitsu ali, naquela parte que a gente começou a desenvolver, né,
Normalmente o professor, o que ele faz? Pô, vou dar o caminho mais fácil para o meu aluno, não precisa passar pelo que eu passei. E é assim que a gente vai melhorando, né? A gente vai dando essa, né, essa oportunidade para as pessoas que se dispõem a aprender o jiu-jitsu, né? Contando um pouquinho sobre as nossas experiências e traçando caminhos mais, né, mais fáceis para esses alunos alcançarem o objetivo, né, que a gente acabou alcançando, que é a faixa preta. Outra coisa é quando se fala, né, do trabalho com as crianças, né, e com os adolescentes, a gente, como professor, ter a responsabilidade, né, e o entendimento que você está participando da formação daquela pessoa. É algo que, dependendo do que você fale ou faça com ela, ela vai carregar para o resto da vida. Então, a gente se pode marcar positivamente na vida de alguém, porque você, né, não se preocupar em ser o mais positivo para aquela pessoa, né? Para evitar que você seja lembrado negativamente, né? Pô, aquele professor passou na minha vida lá, mas ele fez tal coisa que eu lembro até hoje, carrego até hoje, né? Eu acho que é o tipo assim, se todo mundo tivesse essa responsabilidade, que é uma responsabilidade você participar da vida de alguém, da formação de alguém. Desde o momento que o pai e a mãe tiram o filho de dentro de casa e levam para a sua academia para ouvir o que você tem para dizer ou para falar para o filho dela, é porque ela confia que você tem algo de bom a acrescentar. Então, a gente não tem que ter essa responsabilidade do tamanho, né, da responsabilidade que é ser um professor e ser um faixa preta. Fala aí, Rodrigo. Então, voltando um pouco também, né, o que eu tinha comentado, que eu não me via como, né, um professor, só como um aluno, até então, né? Mas a gente, né, a partir do momento que você, né, atinge, né, a faixa preta, você tem que passar adiante, não adianta, né? Eu, como sou responsável pela turma das crianças, né, eu estou também desenvolvendo essa parte minha, né, de instrução, né, de essa parte didática com os pequenos, né? E a gente tem um trabalho com os iniciantes também, né, que é todo um trabalho didático, de introdução, né, do jiu-jitsu para alguns que procuram, que já praticam alguma coisa, ou já praticaram, ou os que nunca fizeram nada, né? Então, o professor, ele tem que ter essa pegada, tem que ter esse feeling de entender, né, como que você vai fazer essa introdução do jiu-jitsu para aquela determinada pessoa, aquele determinado indivíduo, né? Eu estou desenvolvendo, né? O Luizão já tem 10 anos aí de faixa preta, já passou muita coisa. Eu sou novato, entendeu? Eu tenho bastante tempo de jiu-jitsu, mas não como faixa preta, entendeu? Mas assim, agora que eu estou nessa escadinha aí, né, desenvolvendo esse trabalho, né? Entendeu? Então, Entendi. Então, essa questão, esse entendimento, né, da importância de se mostrar o jiu-jitsu para as pessoas, de ter a noção de que as pessoas te observam, te veem como exemplo, né? Isso aí é algo super importante, né? No caso aí para o professor de jiu-jitsu, né? O professor de um modo geral, né? Porque essa palavra professor tem um peso grande, né? Tem uma responsabilidade muito grande, né? E muitas das vezes as pessoas não valorizam, né? Mas ela tem uma importância muito grande. Então, tudo aquilo que você vai fazer, que você vai mostrar, pode ter certeza que as pessoas estão olhando para você e estão seguindo o teu exemplo, cara. Então, a gente, né, de um modo geral, os professores têm uma responsabilidade grande em relação a isso, porque as pessoas nos veem como modelos a serem seguidos, né? E isso é muito importante, né? Eu vejo aí
a consciência de vocês em relação a isso, em relação ao jiu-jitsu de um modo geral, né, que o jiu-jitsu é educacional, que o jiu-jitsu colabora para a formação do ser humano, que o jiu-jitsu foi feito para todos. Eu gosto até de dizer o seguinte, que a prática do jiu-jitsu ela foi feita para todos, né? Para a criança, para o adulto, para o idoso, né? O alto rendimento, a gente pode até dizer que foi feito para poucos, né? Para a pessoa que de repente tem uma estrutura para se dedicar exclusivamente aos treinamentos, para a pessoa que tem realmente uma predisposição para aquela modalidade, né? Mas a prática do jiu-jitsu, a prática em si, ela foi feita para todos, né? Então, o jiu-jitsu não exclui ninguém. O jiu-jitsu não exclui ninguém. Então, é isso que eu gosto de deixar bem claro, né? Que se de repente, né, possa estar de repente uma pessoa assistindo a nossa live, ou agora, ou depois, lembrando que a live fica disponível no nosso canal aqui do IGTV e também no nosso canal do YouTube, a Headstrong Association, tá lá uma playlist só das nossas lives. Então você que de repente, né, está assistindo ou vai assistir, né, e que ainda não teve essa oportunidade de praticar o jiu-jitsu, pode procurar um dos nossos CTs aí, né, no caso aí lá em Dois Vizinhos, aqui em São Gonçalo, em Itaboraí, né, em Niterói também, ou se não for um dos nossos CTs, mas que procure um professor responsável, um professor que tenha essa visão do jiu-jitsu, né? Porque isso pode fazer toda a diferença. Lembrando que o jiu-jitsu é uma ferramenta, né? E o que vai fazer diferença na utilização dessa ferramenta é o profissional que está utilizando, né? Então vamos aqui para a nossa última pergunta, né? E para a gente poder fechar, tendo em vista que eu estou dando uma olhada aqui, não tem mais perguntas da galera, a galera está assistindo, está vendo aí, mas não, as perguntas já foram respondidas, né? Então vamos lá para a nossa última questão aqui. Para a evolução do jiu-jitsu, né, como esporte, vocês propõem, né, vocês veem algum tipo de alteração que poderia ser feito, né, nas regras atuais para tornar o jiu-jitsu, sei lá, mais dinâmico, mais competitivo, não sei. O que vocês acham? Então, professor, ultimamente, né, a gente acompanha algumas, nessa época de pandemia, né, então, assim, tem existido várias lives aí, assim, muita gente envolvida com o jiu-jitsu, comentando sobre o jiu-jitsu, né, dando ideias e aí trocando informações. E, assim, uma coisa que o pessoal comenta muito na questão da divulgação, propagação. O que é na divulgação que eu entendo? São referentes aos campeonatos a níveis, né, adulto faixa preta. Esses dias eu vi alguns professores falando da questão do tempo, né, da faixa preta ser de 10 minutos, que fica uma luta, assim, para quem não entende ou para quem está tendo aquele primeiro acesso ali, né, muito difícil de entender o que está acontecendo, que tipo de ambiente foi criado para aquela luta, né? Diferente de hoje, que é, por exemplo, o judô, que é um esporte olímpico, já está, né, com um patamar bem mais avançado que o nosso esporte, né? Então, para nível de conhecimento e até mesmo, né, de admiração, né, de espectadores, vamos chamar assim, né, fica algo mais atrativo. E acredito que o jiu-jitsu poderia caminhar, né, as pessoas, as autoridades responsáveis e competentes podiam caminhar nessa questão, né, de repensar, né, o que poderia ser feito para melhorar essa questão, né, dos espectadores, né, do que o nosso esporte ainda cresça ainda mais. Né? A gente já está caminhando para a questão das premiações, que, né, antigamente os atletas recebiam suas premiações somente as medalhas e não havia essa preocupação da recompensa financeira, né, do reconhecimento financeiro dos atletas, do investimento que é feito para aqueles atletas de alta performance, né, terem um retorno, né, daquilo que eles se propõem a fazer. Né? Hoje, nós, como formadores,
temos também, além do pessoal que faz o jiu-jitsu, né, mais por um estilo de vida, a gente também tem que trabalhar com essa possibilidade de, né, futuramente ter um talento próximo, né, do nosso lado. E aí, que tipo de expectativa você dá para um atleta desse quando ele aparece, né? O que você pode oferecer, o que você pode fazer com que ele foque para que ele atinja aqueles objetivos, né? Então, hoje, a gente tem essa preocupação também de ser um formador aí e ter, né, uma descoberta aí, uma bênção de descobrir um talento, um possível talento, que a gente também tem que ter, né, um suporte e uma motivação para aquela pessoa continuar lutando, né, e buscando atingir esses níveis que a gente sabe que são um percentual pequeno, mas que de repente está do nosso lado hoje, pode ser um aluninho ali mais, né, acanhadinho, mais no cantinho dele, mas amanhã se torna um campeão mundial e aí você vai falar, pô, aquele cara ali tá ali comigo, eu não dava nada por ele no início, mas aí. Exatamente, exatamente. Fala aí, Rodrigo. Professor, agora, assim, a minha opinião, né, eu partilho da opinião do Luiz ali, né, eu tenho algumas ideias, mas, assim, essa aí eu vou me abster, não vou opinar nessa situação de mudança de regras e movimentação disso aí. Entendi. Então, essa aí eu estou passando. Tá certo. Então, aqui, a questão da alteração nas regras, realmente, essa questão do tempo, né, eu acho válido, né, de repente, diminuir esse tempo do faixa preta adulto para tornar a luta mais dinâmica, né, porque existe a questão dos 20 segundos de amarração, aquela coisa toda, só que quando você coloca 10 minutos de luta, tudo bem que o esporte de alto rendimento, como a gente acabou de falar, é para poucos, né? É para aquela pessoa que tem uma, como eu posso dizer, um tempo necessário, uma estrutura para se dedicar à competição, né? Mas se você estende esse tempo, no caso aí 10 minutos para a pessoa que tem entre 18 a 29 anos, cara, 10 minutos você lutando jiu-jitsu de forma intensa, cara, é uma vida. Né? 10 minutos no jiu-jitsu é uma vida, né? De repente a galera que pode, né, de repente está assistindo aí, pode não ter noção do que são 10 minutos lutando jiu-jitsu, né, de forma intensa, né? Por isso que muitas das vezes as lutas, né, acabam dependendo aí, né, dos atletas que estejam lutando, ficam um pouco mais amarradas, mais cautelosas, porque se a pessoa que de repente não tenha um condicionamento físico, né, necessário para ficar os 10 minutos, né, botando um ritmo forte, a pessoa às vezes pode ser o cara mais técnico do mundo, vamos botar assim, mas se ele não tem esse condicionamento, né, cardiorrespiratório, né, de um modo geral, ele acaba morrendo no gás, né, a verdade é essa. Então às vezes a luta fica um pouco mais cadenciada, né, mais segura ali, exatamente por causa do gás, cara. Porque 10 minutos, volto a dizer, é uma vida. Então, para até mesmo estimular cada vez mais pessoas a estar participando de campeonatos, vou te falar, eu digo que 5 minutos seria o ideal para todo mundo, cara. Todo mundo que eu digo assim, do adulto até o Master não sei das quantas, né? Os Master 5, 6, 7, né? Então... 5 minutos. 5 minutos é o ideal. Ali a pessoa teria a oportunidade de estar se esforçando, imprimindo um ritmo que ela poderia manter aí durante esse período. E mais uma vez, não vá pensando que 5 minutos é pouco não, hein? De repente a pessoa que não tem essa experiência aí no jiu-jitsu, 5 minutos também é cansativo. Então, essa de repente é minha sugestão. É claro que a gente aqui, a gente acaba... dando essas opiniões em si, né? Porque como cidadão, né, e praticante de jiu-jitsu, a gente é formador de opinião, né? E a gente tem a obrigação também de estar expondo a nossa opinião em relação aos diferentes assuntos. Mas em relação a essa questão da regra, essa seria também a minha ideia, né, de diminuir esse tempo do faixa preta, né? Porque 10 minutos é muito tempo. Né? Então aqui o Rodrigo e o Luizão, a gente está fechando aqui a nossa live, né? Agradecendo a todo mundo aí que está
que está assistindo, pô, meu irmão, que assistiu, que por algum motivo teve que se ausentar, né? A gente tem aqui até a galera do treinamento funcional aqui, ó, Max Treinamento Funcional, obrigado por estar aí acompanhando a nossa live, né? Eu conheço o Max aí de vista, né? Fiz até um curso lá no CREF com ele e acompanho também o trabalho dele aqui pelo Instagram, né? Parabéns aí pelo trabalho, Max. Agradeço aí o Eduardo, né? Eduardo Muniz. Mas é irmão, né? Aí, pô, tem que assistir mesmo, né? E a galera toda aqui, o Adriano, a Valéria, o André Marins, o Guilherme Cotrim, e essa galera toda, o Vinícius, né? E essa galera toda aí que está assistindo, aqui ó, o Rony, né? E outros mais, né? Muito obrigado mesmo. Voltando a dizer que a live da Headstrong está aqui para promover o jiu-jitsu, independente de nome de equipe em si, a gente está promovendo o jiu-jitsu e o trabalho realizado de forma adequada, né, para exaltar o trabalho dos professores que veem realmente o jiu-jitsu como uma ferramenta, como um instrumento de formação do cidadão, né? Então, muito obrigado aí, o Luizão, muito obrigado o Cobretti aí, o Rodrigo Cobretti, né? E vou passar a palavra para vocês fazerem seu fechamento aí. Bom, professor, gostaria de agradecer muito aí pela oportunidade, né? A gente quase não tem contato, né? Como tinha na época que eu estava aí no Rio. É muito bom falar um pouquinho, né, do jiu-jitsu, que é o esporte que a gente ama tanto, e assim, acho que se deixasse a gente ficava aqui a noite toda falando. Direto. E ainda ia faltar assunto. Verdade. Mas, assim, muito bom ver a galera toda aí de volta, muito bom ter esse papo aí, essa troca de ideia, muito bom contar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, né? E fica o convite para que vocês, né, assim que puderem, assim que passar essa fase de pandemia aí, nós pudermos nos locomovermos, né, normalmente, como sempre fizemos, né? Tá de pé o convite para todos aí, para conhecer nosso ambiente de academia aqui, para conhecer nosso trabalho um pouquinho, dar um treino, trocar energia, porque aqui no Paraná é frio, mas é bom. É bom, né? Fala aí, Rodrigão, fecha aí também. Obrigado aí, professor. A gente deixa aberto o convite, né? Quando passar aí essa situação, vamos marcar aí para o senhor tá vindo aí conhecer a gente. Dar um treino. Fazer aquele seminário que tá devendo pra gente. Rapaz, tem que tirar isso do papel, Tá anotado. Isso aí. A cobrança é dele, ó. Mas tem que cobrar mesmo. O ser humano é movido à cobrança, cara. E a galera que tá assistindo aí, Andrezão aí, ó. Pô, André tem que vir também. Quando vir, vem todo mundo, vem no bonde. Beleza, a gente vai se organizar e vai fazer essa incursão aí. Então, valeu, galera. Muito obrigado mesmo. A galera que está assistindo aí desde o início, outros que entraram pela metade, outros que entraram agora, né? Muito obrigado mesmo por esse apoio, né? E aos nossos convidados também, Luísa e o Cobretti aí, muito obrigado. Forte abraço. Valeu.